Não faz nem muito tempo atrás que o mundo do futebol ficou em choque com a seleção brasileira, mas não do jeito certo, não do jeito que esperávamos. Como esquecer o 7-1, uma derrota tão dolorosa que jamais sairá de qualquer evidência, não importa o momento que esteja. Na nossa casa perdemos de uma maneira simplesmente assustadora para uma Alemanha que acabou tirando o pé, podendo fazer um estrago muito maior. Foi um evento que para muitas pessoas será tão inesquecível a ponto de que a seleção brasileira não é a mesma para elas. Aliás, a seleção brasileira como um tópico por si só vem sendo muito mais desvalorizada e não está mais na boca do povo para muitas pessoas. Aliás, se pensarmos bem, tem muita gente que nem sabia que o Brasil jogou ontem. Afinal, a seleção brasileira não é mais aquela de antes que era visada e assistida por todos os torcedores. Afinal, o brasileiro ama ganhar e nem todo mundo está realmente apto para suportar o processo. Além de que também não dá para, por exemplo, diferenciar o próprio time de uma confederação que já cometeu inúmeras falcatruas e gera uma desconfiança gritante por parte do próprio torcedor. Além das Copas de 2014, 2018 e 22, Copas em que realmente tivemos uma certa esperança e no fim acabamos vendo a própria seleção falhando miseravelmente, acabaram por soterrar mais ainda a esperança do torcedor brasileiro em dias melhores para vestir a peita verde, amarela e azul. Só que, vez ou outra, um grande craque aparece do nada para reacender a nossa esperança e principalmente a chama de dias melhores para a seleção que tanto eternizou o futebol brasileiro e é a única pentacampeã do mundo, não podemos esquecer. E se tem um cara que está sendo iluminado, certamente é um garoto que vai acabar de fazer 18 anos, que quando realmente precisa e é chamado na seleção, vem atraído uma aura por si só de alguém tão grandioso a ponto de ser notável pro mundo afora. E é por isso que Endrick chocou o mundo mais uma vez com uma excelente atuação pela seleção brasileira. Mas não é só isso, vem comigo. Já era mais do que esperado que Endrick finalmente pudesse vestir a camisa do Real Madrid. Afinal, é um sonho de moleque sendo realizado. Muito mais que isso, quando a porta do Real Madrid bate e você recebe um toque, 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 é muito difícil recusar. E às vezes para certos jogadores, a não ser que você seja Kylian Mbappé, o trem do Real Madrid só aparece uma vez na vida. E o Endrick, que não é bobo nem nada, foi realmente faminto ao pote e hoje pode-se dizer um jogador merengue. Porém, devido a algumas polêmicas no extracampo e a não render tanto quanto esperado nesse último ano de 24, com algumas atuações boas e outras nem tanto, ele acabou sendo colocado em dúvida por parte de muitos brasileiros. Mas se todos que fossem colocados em dúvida não representassem a ameaça de que vai vingar daqui pra frente, o Vini, por exemplo, jamais seria nada, já que para muitas pessoas sua esperança de ser um grande craque estava enterrada, já que não conseguiu entregar a mesma coisa no Flamengo. A verdade é que o tempo é o senhor da razão, e se Endrick está se dedicando a ponto de ser um dos caras mais notáveis vestindo camisa de seleção, certamente o tempo sorrirá para o jogador. O brasiliense foi um dos principais nomes na vitória do Brasil por 3-2 no primeiro amistoso antes da Copa América. Ao marcar o gol que garantiu o triunfo da seleção, o jogador de apenas 17 anos brilhou os olhos da imprensa espanhola, ansiosa e completamente para vê-lo vestindo a camisa do Real Madrid. Na partida contra o México, vale lembrar, Andrés Pereira e Martinelli marcaram os gols que abriram vantagem, enquanto os adversários diminuíram com Quiñones e empataram com Martínez. Nos acréscimos, o Vini Júnior acabou cruzando e o jovem atacante fez o gol da vitória brasileira. A manchete do valoroso jornal Marca deu destaque aos autores do terceiro gol da partida. O Madrid lambe os lábios. Vinícius dá assistência, Endrick marca o gol da vitória e comemora como o Messi no Bernabéu. Além disso, o jornalista José Carlos Jurado não poupou elogios ao atacante brasileiro, classificando ele como um prodígio, talento puro e sucessor de Pelé. O outro jornal espanhol que fez questão de exaltar o craque revelado pelo Palmeiras foi o AS. Endrick é o escolhido, afirma a manchete sobre o jogador eleito como o melhor jogador em campo no amistoso. O gol que está dando a volta ao mundo, ele completou. Nunca é demais lembrar que Endrick foi o segundo jogador mais jovem da história de toda a seleção brasileira a marcar 3 gols em 3 jogos, isso consecutivos atrás somente de Pelé. É importante que o Brasil comece a ficar forte e tinindo, porque a estreia na Copa América no dia 24 contra a Costa Rica, já no grupo D, que possui Paraguai e Colômbia completando. Apesar de vestir a 9 na competição sul-americana, a joia irá vestir a camisa 16. Mbappé usará a 9 no Real Madrid. O estádio Kyle Field no Texas recebeu o primeiro dos últimos testes antes da Copa América e mostrou uma equipe que pouco brilhou no jogo coletivo, só que porém contou com talentos individuais para abrir e ampliar o placar. Em falhas defensivas, porém, o time mexicano buscou o empate, que só não permaneceu por gol de Endrick nos acréscimos. O Dorival usou na ideia de teste antes da Copa América. O técnico escalou um time completamente oposto dos que começaram na última data FIFA, contra a Inglaterra e Espanha. Assim, Vini Júnior e Rodrigo, por exemplo, começaram no banco. Endrick também não iniciou o jogo entre os 11 do time alternativo, dando lugar ao estreante Evanilson. Os titulares de fato devem jogar desde o início da próxima partida, contra os Estados Unidos, na quarta-feira, dia 12, no estádio Camping World, em Orlando. Também nesse sábado, a seleção americana perdeu por 5-1 para a Colômbia. Andrés Pereira, que comemorou o retorno à seleção após 6 anos, na primeira convocação de Dorival, e já agradou o treinador, deu mais motivos para
continuar a vestir amarelinho. O camisa 19 cumpriu a instrução técnica de explorar o espaço entre as linhas mexicanas. Foi ali que logo aos 5 minutos ele recebeu o passe de Savinho para tirar dos marcadores e abrir o placar em chute na entrada da área. O primeiro tempo, contudo, concentrou a emoção nesses primeiros minutos. O restante mostrou um confronto físico na intermediária e um jogo econômico em criatividade. Centroavante Evanilson por vezes tentou buscar a bola próximo de Ederson e de Douglas Luiz. Na transição ofensiva, Martinelli e Savinho tiveram poucas tentativas de arrancar velocidade, como era esperado dos jogadores escalados nas pontas do ataque. Por outro lado, ainda que a equipe que foi a campo nunca tenha jogado junto antes, o time demonstrou certa harmonia na defesa. É bem verdade, porém, que os defensores brasileiros contaram com o campo do estádio Kyle Field um pouco menor, com 100 metros por 64 em relação à metragem tradicional, 105 por 68, e que, claro, dificultou a procura por espaços. Sem mudanças nos nomes em campo, Dorival orientou que Ian Couto avançasse, permitindo que o ponta da direita jogasse por dentro. O segundo tempo, no entanto, começou na mesma tônica, até que um lançamento de Éder Militão encontrou Ian Couto, que invadiu a área e deu um passe de presente para Martinelli para ampliar o placar, em lance que consagrou a mudança tática do treinador. Dorival promoveu os ingressos de PP, Lucas Paquetá e Endrick. O atacante ex-Palmeiras mostrou vontade e conseguiu criar uma chance de gol logo no primeiro lance, o que já superou todo o tempo de Evanilson em campo. A seleção brasileira, porém, continuou com dificuldades em criação coletiva, diferente do time mexicano, que buscou mais o ataque com as entradas de Vega e Pineda. E quem se consagrou dessa vez foi o técnico Jaime Lozano. Vega recebeu de Antuna após saída errada de Paquetá e cruzou para Quiñones descontar. Lance semelhante poderia já ter acontecido antes, já que a seleção pecava na saída de bola. Vini Júnior e Bruno Guimarães ingressaram logo em seguida, em substituições planejadas já antes do gol mexicano. O camisa 7 elevou o ânimo dos torcedores, de maioria mexicana. Mais do que o astro campeão da Liga dos Campeões com Real e cotado para a bola de ouro, Vinícius elevou o nível da partida, fazendo corridas diagonais e aproximando-se do Endrick. Os dois farão parte do mesmo ataque na equipe merengue após a Copa América, já demonstrando entrosamento. O jogo coletivo brasileiro permaneceu ineficiente. As falhas defensivas cobraram novamente, com o empate de Guillermo Ayala, após escanteio mexicano e defesa de Alisson. O empate por 2-2 nos acréscimos seria um banho de água fria, mas a nova dupla madrilenha desequilibrou. E sem completar a maioridade, Endrick chama a atenção do mundo por seu porte físico e capacidade de marcar gols, sendo comparado com craques como Ronaldo Fenômeno. O jogador já se despediu do Palmeiras antes da data FIFA para seguir rumo à Espanha, onde será a nova opção de Carlo Ancelotti no Real. Endrick chegará na janela de contratações ao lado de Mbappé, principal contratação dos merengues na temporada. Porém, a maneira única de decidir faz com que Endrick tenha um gosto especial, principalmente após grandes atuações com a camisa amarelinha. Quantos gols Endrick já tem na carreira? Ele estreou no profissional do Palmeiras em 22, quando tinha 16 anos apenas, e em pouco tempo mostrou bastante maturidade dentro do campo. Desde 22 até o momento, o astro brasileiro marcou 21 gols com a camisa do Palmeiras. Já pela seleção brasileira, em 3 jogos disputados, marcou 3 gols. Somando tudo, o Endrick possui 24 gols marcados em toda a sua carreira. Mais do que isso, em entrevista coletiva, Endrick não apenas garantiu mais uma vitória, como também igualou a marca de 2 lendários jogadores da seleção, Pelé e Coutinho. Assim como o atual camisa 9, a ex-dupla do Santos lendário também conseguiu balançar a rede pelo menos 3 vezes antes de atingir a maioridade, já que no caso de Pelé, foram 11 gols anotados em jogos considerados pela FIFA, e mais um que entra nas contas somente da CBF contra o Corinthians. Endrick, assim como o Pelé, marcou em 3 jogos consecutivos, ainda sendo menor de idade. Apesar do feito, o jovem rechaça comparações com jogadores do passado ou do presente. Sempre tive na minha cabeça que vocês jornalistas criam coisas de vocês criam coisas malucas. Quando eu era menor, quando eu tinha 16 anos, eu via bastante rede social, não vou mentir. Ficavam me comparando com Vitor Roque, ficavam me comparando com o Pelé. Vocês são malucos. Pelé foi o Pelé, disse Endrick na saída do estádio, onde o Brasil venceu por 3-2. Vocês não devem ficar me comparando com ninguém. Pra mim isso é feio, e cada um tem sua história, sua realidade, de onde veio e o que passa pra poder jogar. E vocês querem ficar comparando. É só deixar fazer história. Vocês brasileiros têm que apoiar a gente. Estamos fazendo de tudo para vocês estarem com a gente, voltar a assistir aos jogos do Brasil, a torcer, e é isso que a gente quer, e não as comparações, afirmou. O atacante disse que cada jogador tem sua realidade e sua história. Vários deles vieram de baixo, outros de berço de ouro. Então é um pouco feio para vocês ficarem comparando, e é só melhor desfrutar do futebol brasileiro, completou o jovem, que fará 18 somente após a Copa em 21 de julho. Antes de marcar contra o México, Endrick já havia deixado a marca dele diante de Inglaterra e Espanha, na data FIFA de março. Em relação a bater recordes, eu só quero jogar e ajudar a seleção. Não ligo para os recordes. Agradeço a Deus cada minuto que eu passo aqui na seleção. E a cada vez mais que eu piso no campo, é o meu parque de diversões. É o início de uma era de uma promessa que gera tantas expectativas, mas recentemente no futebol brasileiro, apenas o Neymar causou tanto alvoroço. Vamos ficar a ver se Dorival voltará a escalar o jovem, agora como titular, algo que não aconteceu até hoje. Já na próxima quarta, poderemos ver exatamente se isso vai acontecer. É um fato que Endrick vai
vai se apresentar para jogar pelo Real Madrid, mas ele já se apresentou em todo o planeta. Um bolão pro Endrick, cara a cara, saiu o Cleiton, Endrick driblou, vai fazer! Se complicou, Veiga, lá vem Endrick, lá vem Palmeiras, Endrick! Craque menino, que talento! Endrick, emocionando o Barueri! Bola, buscando Vinícius, bota na frente Vinícius, faz Vini, Big Fan, Endrick! Um menino de apenas 17 anos, Andreas Pereira para Vinícius, condição do Vinícius é legal aí, Vinícius sai na cara do gol, o Endrick tá atrás da linha da bola, sabe de quem? Endrick é o nome da emoção. Mas e aí, você coloca fé no Endrick? E principalmente nesse brilho todo, nessa hora que ele tá desempenhando? Comenta aqui embaixo e me conta. Prazer, eu sou Zefut, deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!